Olá, pessoal, boa noite. Mais um Papo com Gresg, né? Começando hoje com um novo livro que a gente vai estudar, né? No rumo do mundo de regeneração. Muita alegria, né? Começando esse novo estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Celso, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Gratidão é toda minha. Muito obrigada mesmo. Para a gente dar início, vamos pedir ao Rodrigo para fazer a nossa prece inicial? Oba, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Querida espiritualidade amiga, queridos mentores que estão nas nossas casas, cada um aí ao lado do seu mentor, ao lado dos convidados encarnados e desencarnados que estão presentes nessa grande comunhão, nessa grande troca que está se formando aqui agora. Pedimos a proteção de vocês, pedimos a intuição aqui a Celso para poder trazer o estudo do capítulo e a todos nós para a gente poder refletir, para a gente poder participar, já que é o Papo com Igreja, então que a gente possa se sentir bem, que a gente possa se sentir leve para poder compartilhar as nossas ideias e a gente possa progredir todo mundo junto, porque não é só uma exposição, mas é uma troca. Então, que a gente possa, nessa reforma íntima, nessa jornada aqui de muitos aprendizados, a gente possa sempre compartilhar, aprender com as perguntas, aprender com os parágrafos, aprender com os personagens, para a gente poder seguir a nossa jornada com muito mais felicidade e com muito mais pé no chão. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Alexandre, bem-vindo. Opa. Ô, Lucas, bem-vindo. Boa noite. Então vamos agora com o Celso. O Alexandre chegou, né? Alexandre está aí, mas acho que ele disse que vai ficar um pouquinho quietinho, porque ele está com dor de cabeça, não é? Tá. Eu sofri um pequenino acidente no trabalho. Eita. Aí, coisinha pouca, né? Eita, Alexandre. Meu querido amigo, você dá muito trabalho aos seus anjos da guarda, rapaz. Não fala, cara, não fala. Nossa, mas ele está feliz porque as horas bônus são triplicadas no caso dele. Isso, pode ter certeza. Eu vou deixar contigo. Eu vou colocar aqui na tela. Sim. Você tomou remédio, meu amigo? Sim. Eu vou... Daqui a pouco, eu cheguei agora há pouco. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou tirar, fazer o curativo, tudo mais, e vou descansar para amanhã estar inteiro. Cuide-se para você não... Mas vamos lá. Contigo, meu amigo. Tá? Bom, o livro tem umas palavras iniciais, né? Ele se inicia com um preâmbulo no qual o assunto é contextualizado através dessas perguntas do Livro dos Espíritos. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E ali os espíritos respondem sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Pergunta 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Como essa parte inicial, e depois nós vamos entrar no capítulo 1, vamos seguir mais adiante, porque essas palavras falam por si, né? Aqui, isso foi tirado do início,
A ânsia na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta. Ele quer dizer aqui o seguinte, que, na verdade, nós somos uma humanidade fortemente materialista, em grande parte, né? E então as pessoas elas estão interessadas muito mais em tirar o seu quinhão daquilo que se oferece à vida do que propriamente prestar atenção àquele que necessita de auxílio, porque nós temos que pensar assim. Nas correntes políticas, filosóficas, quando o mundo é materialista, o que se fala é que cada um faça a sua parte e trabalhe por si, e porque o que eu tenho eu fiz por onde merecer e todas essas coisas. Só que como é que nós vamos avaliar a conduta do irmão, a situação do irmão que está necessitando? Por que ele não está fazendo aquilo que se diz que ele deve fazer? Algum motivo existe. Na verdade, nós não podemos e nem devemos fazer. Claro que nós temos que discernir a respeito dessa situação, mas nós não temos que fazer juízo de valor dessa situação, e sim aproveitar a oportunidade que se nos oferece para que nós auxiliemos. Né? Isso aí é muito claro na vida de uma pessoa espiritualista. Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Esse tem sido o mundo das irrisões, quer dizer, do desprezo, do desdém, né? E das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte, de fome, de abandono pelas doenças e agora pela pandemia assustam a qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Nós vimos, depois de um certo tempo de pandemia, e nós vamos falar mais sobre isso adiante, que as autoridades, o governo em si, perdeu uma extraordinária oportunidade, um extraordinário estímulo de mapear o invisível da sociedade. De saber quem é quem e quem necessita do quê, mas sem que isso seja como propaganda política, e sim para suprir a real necessidade de uma pessoa que não só perdeu muita coisa, mas também de uma maneira geral, um necessitado. Né? A religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a mortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Então, é o que os espíritos falam. Todo conhecimento traduz responsabilidade. Né? Numa família, e nós todos somos uma família, em que existem irmãos, existem filhos dessa família que têm uma maior consciência da vida, têm a obrigação moral de auxiliar e orientar aqueles que ainda não têm muita condição de entender ou de atentar para as suas responsabilidades da vida. Então, não adianta a gente ficar reclamando da vida. Quer dizer, nunca houve tanto campo de trabalho para quem deseja ajudar o próximo. Então, nós, como espíritas, nós temos... Isso, para nós, está mais do que evidente. Né? E essa frase aqui, de nós sairmos do labirinto de nós mesmos, isso mostra que, na verdade, a doença emocional é cada vez mais comum nos nossos dias. E nós temos a bênção da fé, da crença no futuro,
Isso nos orienta na vida. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, né? E aqueles que não sabem? Aqueles que não acreditam, aqueles cujo egoísmo recrudesceu com as injunções da vida e ele começa a ter problemas existenciais. E o que fazer, né? Sempre vai haver o que fazer da parte de quem tem um pouco mais de consciência. Vamos lá, Alexandre? Aqui nós entramos no capítulo 1, os clarins anunciadores. De nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental dos seus habitantes. Então, já há muito tempo atrás, nós lemos, né? Nós nos lembramos dos livros de André Luiz que descreviam a situação ali durante o Carnaval, que os espíritos chegavam e nem a luz do sol eles conseguiam perceber direito, de tão adensada que a atmosfera se encontrava. Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Então, na natureza, tudo se encaixa. Tudo está a serviço do bem, da paz e do equilíbrio. Então, nós ainda somos um planeta, né, que é sujeito a essas situações em termos de psicosfera ambiente. Então, a gente entende que esses espíritos que trabalham nisso, eles, como que, periodicamente, eles limpam o ambiente. Vamos lá? Eu estou um pouco preocupado, Alexandre. Na hora que você precisar sair para tomar remédio, fazer alguma coisa... Não, tranquilo. Tranquilo. Você me avisa aí. E os clarins anunciadores. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto. Então, lá nas colônias espirituais, quando eles sabem, quando aqueles clarins ecoam em toda parte, convocando a todos para reuniões, eles sabem do que se trata, né? Então, esses clarins mostravam, vai haver uma reunião, se reunia todo mundo no anfiteatro daquele edifício para ouvir a programação de trabalho. Vamos lá. Os grupos de espírito reuniam-se nos arredores, aguardando a conferência dos administradores da nossa esfera e os habitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. Então, o que dá a entender que, na realidade, todo esse trabalho ele é programado e todos são chamados, né, para se reunir e se articular na programação de serviço. Ao redor da larga mesa, colocada numa face da sala, sob ligeira elevação, que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos, perdão, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. O administrador Antúlio saudou os visitantes e aduziu: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta encontra-se na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Então, quando
nós lemos isso, nós ficamos pensando, e qual é a ideia que nós aqui encarnados podemos, qual é a leitura que nós fazemos desses momentos? Nós sabemos que o mundo está mudando, que muita coisa está piorando, mas muita gente não tem a menor ideia, não faz a menor ideia da gravidade desses momentos. Né? Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinados programas extravagantes quanto grosseiros. Então, nós vimos aí um tipo de comportamento que nós ficamos pensando onde é que isso vai parar, né? Por que isso tudo? E é como se as pessoas estivessem forçando uma situação para mudar logo isso tudo, para que haja uma liberdade de comportamento, sendo criticado mesmo o comportamento que tem preocupações morais, o comportamento que visa a ordem e o equilíbrio, porque, na realidade, o que se fala claramente é que tem que haver liberdade. Há um certo tempo atrás, eu estava... fui à rua, né, e passou por mim uma pessoa com toda tranquilidade usando droga. Eu, claro que eu olhei e me senti desagradado daquela situação, e o sujeito virou-se assim, com um certo desdém, e falou: a rua é pública. Eu não quis, não era caso de ficar discutindo com quem quer que seja, mas ele não tem noção de que, justamente pelo fato de a rua ser pública, ele não pode fazer o que quiser. Então, as pessoas têm uma noção muito particular do que seja liberdade, do que seja democracia e todas essas coisas. Então, é um uso muito conveniente que se faz dessas situações. Só que o nosso papel é entender que nós vivemos num mundo em que nós merecemos viver. E o que se espera de nós, com o tipo de consciência que nós já adquirimos, é que nós façamos bem a nossa parte, no sentido de ter paciência, dar o exemplo, e porque o que se fala é que a situação vai até piorar. O bafio pestilento exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus na condição de mito superado. Existem lugares, todos nós frequentamos, que quando você vai abrir a boca para falar de Deus, você tem até receio de falar aquilo, porque essa noção, né, vai ser recebida com descaso, isso vai desagradar seu coração, então é melhor não falar nada. Vamos lá? Os valores éticos através dos veículos de comunicação tradicional e virtual eram anulados como castradores da liberdade. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Essa é a fala de Antúlio, apresentando as questões, a situação do planeta e por que todos estavam sendo convocados para trabalhar. Então, é muito claro isso, né? Os tempos, quando fala os tempos são chegados, o que se quer dizer com isso? Quer dizer que agora as coisas vão mudar ou que as coisas estão piorando? Não importa o mundo em que nós vivamos. Não importa onde nós estejamos. O que importa é que nós sejamos coerentes para com aquilo que nós acreditamos
nós compreendamos o papel que nós temos no futuro e façamos a nossa parte. Vamos lá? Qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Esse comportamento ultramontano é o seguinte: houve uma época em que havia uma crítica a um comportamento conservador da igreja, né? Porque antes a igreja dominava a própria noção de religião. Então, havia um movimento dentro da igreja muito conservador. E muita gente era contra isso. Era contra isso porque havia necessidade de sentir-se necessidade de progresso, as coisas deviam mudar. E tinha muito desse clima quando surgiram as primeiras ideias reformistas também. Então, o que ele fala aqui é remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Então, ele cita essa situação justamente para situar bem o tipo de reação que se faz àquilo que é estabelecido. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer porque a decadência moral e intelectual havia chegado a situação insustentável. Eu não sei, a gente nota, a gente sente isso sim. A gente sente, não é possível, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, quando a gente vê tudo o que está acontecendo em termos de comportamento, a gente diz, não é possível, onde é que isso vai dar? Vai ter uma hora que vai acontecer alguma coisa. Então, essa é uma noção que, na realidade, quando a gente sente isso, é porque todas as nossas bases, todo o nosso espiritualismo, as coisas nas quais nós acreditamos, como que estão sendo afrontadas por esse comportamento. Então, mais uma vez, a gente lembra que a resiliência em relação a isso, ela precisa perdurar, porque o que importa para nós é o nosso próprio comportamento para que sirva de exemplo em relação a essas coisas todas. Vamos lá? Pensou-se que o monstro da guerra seria a solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente. E os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos partindo da cepa de algumas enfermidades. Ele não fala só de uma enfermidade, de algumas enfermidades. E nesse século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. Bom, então, aqui a gente pensa na realidade, e adiante no livro a gente vai ver isso com mais detalhes. O que parece ter ocorrido, o que eles estão dizendo que ocorreu, é que laboratórios que estudavam a vida microbiana com declarando o objetivo de prevenir as doenças, tinham lá determinados elementos que procuravam conhecer a potencialidade nociva dessas vidas microbianas, sabe-se lá com que objetivo, né? E fala-se mesmo que, na situação da Covid, um vírus escapou. Quer dizer, o vírus escapou do controle e gerou toda essa situação. Então, aqui a gente para pensar o que aconteceu. Isso, nós estamos falando da lei de destruição das pandemias que ocorrem porque tem que ocorrer, ou nós estamos falando que nós fomos
vítimas de uma situação que saiu do controle. Na realidade, uma e outra coisa, né? Quando os seres humanos cometem determinados erros que vão ter consequências que não merecem, claro que isso aí existem mil defesas, mas essa situação gera muitas outras. Quem de nós não é devedor? Sendo nós devedores, quando e como iremos saldar as nossas dívidas? Nós não sabemos. Se a situação ocorre de uma maneira mais generalizada, e tudo aquilo que é mérito ou demérito da criatura se apresenta diante da situação e as pessoas ou são vitimadas por essas situações ou são defendidas delas. Mas isso é de acordo com a própria natureza, com a própria situação, né? Então, nós entendemos também que tudo pode ser aproveitado para benefícios. Olha o que de progresso nas defesas. Houve um desenvolvimento muito grande a partir das pandemias, e isso é exercício de ação no bem para muitas dessas pessoas. Então, a lei sempre se faz, não importa qual seja a situação, né? Vamos lá? A divindade, através de seus propósitos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor para melhorar as condições de vida do planeta. Entretanto, suas vozes, exemplos de abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina. Está sendo dito aí que houve uma programação de reencarnação de muita gente que veio para servir a humanidade, mas que as forças contrárias, elas também fizeram resistência ao bem e não lograram diminuir a força desses adversários. Então, nós entendemos que tudo é situacional. Existe uma programação geral, o benfeitor reencarna para fazer um determinado trabalho, faz o seu trabalho, mas o arbítrio funciona na hora de aproveitar esses benefícios para o bem ou para o mal. Ou é aproveitado ou não é aproveitado. Não é? Meu amigo, está tudo bem aí? Tá, Alexandre? Parece que sim. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade, inquisiomisia, para continuarem envenenando as massas com suas ironias e argumentações odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem. O que está sendo dito aí? Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade, inquisiomisia, para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas. Então, na realidade, nós estamos falando de um grupamento de pessoas que se dizem religiosas, mas, na realidade, são instrumentos da espiritualidade inferior e que estão confundindo as pessoas. Está havendo uma confusão muito grande em relação à inversão de valores.
está sendo proposto um embate de ideias, quando, na realidade, o mundo grita pela necessidade de amor e de caridade. Então, não tenhamos a menor dúvida que essas pessoas que se dizem religiosas, algumas delas, estão justamente a serviço de inimigos do bem, que se disfarçam nesse sentido, porque Jesus foi muito claro quando ele disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A religião, o caminho religioso, não se confunde com o caminho político. Não se mistura com essas coisas. A essência do Evangelho mostra claramente que existe um caminho seguro para ser seguido. E que esse caminho, quando não seguido como deve ser seguido, só mostra hipocrisia, só mostra sepulcros caiados, só mostra uma situação que gera confusão e violência e não resolve o problema de ninguém. Então, está muito claro aqui o que ele quer dizer com isso. Até hoje os homens matam em nome de Deus. É isso mesmo, Rodrigo, né? Olha, outro dia eu estava lendo uma fala, eu não sei exatamente de onde, não me lembro exatamente de onde, mas dizendo que a maioria, a forte maioria das guerras, todas elas tinham motivação religiosa. Todas elas falavam de uma imposição, da imposição de uma ideia contra outra ideia. Quando está muito claro em tudo quanto é lugar, Deus é bom, Deus quer o bem, Deus não quer que os homens guerreiem. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere. Não adianta você obrigar uma pessoa à força, por violência, a agir da maneira como você quer que ela haja. Por isso que, por graça do bom Deus, o Espiritismo não é proselitista, né? E está muito longe de todas essas coisas. Está proposto um caminho muito claro. Há 2000 anos que esse caminho está proposto. Então, não há como confundir essas coisas. Aqueles que confundem esse caminho são aqueles que, insuspeitamente, estão vivendo o próprio orgulho para impor. Está havendo uma crise, eu nunca vi uma crise tão grande da verdade. A verdade deixou de ter valor. O que importa não é a verdade, mas a imposição do argumento. Então, isso está muito claro. Não há o que se discutir nesse sentido. O bem é o bem. Não há sentido, como o Rodrigo lembrou aí, não há sentido em tirar a vida de alguém por motivo religioso. Não há sentido nisso. Vamos lá? Antes da gente seguir, Sim, deixa eu só fazer um comentário claro. refletindo. E Jesus, ele foi muito confundido com o Senhor da guerra, né? Quer dizer, aquele que veio para salvar, mas que viria para fazer a sua imposição e forçaria a mudança. E não foi isso, a gente vê bem isso até no cenário de Judas, né? Em que ele quis ajudar o seu irmão,
provocando uma situação, porque ele não entendia essa mensagem, ele não entendia essa postura de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem para nos ajudar, a entender que não é pela imposição, mas sim pelo exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Muito se escuta falar, eu escuto isso há muito tempo, mas a gente vem escutando cada vez mais, que pior do que fazer algo errado é não fazer nada, e o espírita tem que fazer, porque ele tem, e realmente tem que fazer. Só que o ter que fazer aqui é assumir a postura no exemplo de nosso mestre. É isso. Quando alguém estava errado, Jesus não condenava, não mandava para o quinto dos infernos, não. Isso está errado por causa disso, porque essa não é a vontade de Deus. E se alguém dissesse sim, tudo bem, ok. Isso fica tão claro que quando a gente percebe que toda vez que alguns espíritos são preparados por uma reencarnação de guia, quer dizer, uma reencarnação onde eles vêm com uma missão de ajudar, né, a alinhar a caminhada, outros espíritos também são preparados para o caso desses primeiros desviarem, como alguns fizeram, por sinal. Então, e se acontecer? Tudo bem. É parte da caminhada de todos nós. Então, o impor, né, ou melhor, o se impor não é impor ao outro. O se impor é mostrar aquilo que eu acredito, aquilo que deve ser feito, na forma como eu acredito, e através do resultado da aplicação daquilo que eu acredito, dizer, tá vendo? Agora você é quem sabe. Então, esses conflitos, esses enfrentamentos, todas essas coisas que têm acontecido, e têm acontecido de forma muito desagradável, em boa parte, eu arrisco dizer, até com a melhor das intenções. Mas assim como nosso irmãozinho, já que citamos, né? Assim como Judas, por exemplo, que teve uma intenção das mais maravilhosas, mas de forma muito equivocada, essas pessoas estão se deixando levar por sentimentos, que são sentimentos muito conflitantes e díspares com relação ao que nós deveríamos ter exemplificado por Jesus. Então, acho que esse comportamento que está gerando muito conflito. E ao invés de unir, está separando, né? A gente vê o próprio Pentateuco sendo revisto, relançado com textos diferentes. Por quê? Porque as pessoas não param para entender o porquê daquela palavra, o porquê daquele contexto, o porquê daquele momento, o porquê disso. Não, elas querem de acordo com o que elas sentem. É óbvio, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sei se eu já fiz esse comentário em algum momento antes, às vezes, lendo algum texto escrito por Kardec, principalmente na Revista Espírita, às vezes eu tenho a impressão de que ele não estava num bom dia. E aí eu fico pensando, das duas uma, ou foi a fragilidade do ser encarnado que ali se manifestou mais fortemente, ou eu ainda não estou
preparado para entender aquilo que ali está escrito. Por um motivo muito simples. Eu olho para o contexto geral, a doutrina. Gente, a doutrina praticamente fala de amor, respeito, caridade, tudo aquilo que Jesus falou. Isso nós ainda hoje não temos condição, não temos capacidade, em muitas das vezes, e outras vezes temos capacidade, mas não temos vontade efetiva de colocar em prática aquilo que já vem sendo ensinado há 2000 anos. Imagina aquilo que vem sendo ensinado há menos de 200 anos. E aí as pessoas pensam, é melhor mudar para ficar mais fácil, né, do que realmente agir de acordo com essa moral mais elevada. Enfim, e aí com isso a gente vai entrando em situações cada vez mais conflitantes. O que é normal, o que é perfeitamente normal, se não fosse, Deus não permitiria. E se permitisse, eu deixaria de acreditar em Deus, porque seria completamente contrário a tudo o que até hoje eu já aprendi em relação a que é Deus, né? Então, assim, a gente tem que olhar as situações, né, e dizer, cara, isso está errado. E não é esse caminho que eu tenho que seguir. E aí, com isso, eu sigo um caminho que no meu entendimento, e é isso que a gente busca, né, nesses estudos cada vez mais estar próximo, é um entendimento que vai dizer, nos momentos mais tranquilos ou nos momentos de maior conflito, qual é a direção a ser seguida. Então, é trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e parar com esse negócio de que, se eu estou dentro de um centro espírita ou se eu estou num momento de estudo como o nosso agora, tá tudo bem, mas daqui a pouco eu volto para a minha vida, a vida normal. Não, essa é a vida normal. É conflitante com o dia a dia, muitas vezes? Nossa, absurdamente. Mas essa é a vida normal. E a gente tem que, ao invés de olhar e dizer eu tenho que combater, eu tenho que dizer eu preciso me combater. E o me combater aí é a questão da reforma íntima, é combater o meu velho eu, e por aí vai. E com isso, eu faço valer, né, quantas vezes, só para finalizar, quantas vezes eu começo a escrever respostas na internet de alguma coisa, ou então começo a escrever algumas postagens, aí leio, releio, leio, releio, leio, releio. Depois de ler tantas vezes, falo assim, ai, cansei, não vou postar mais nada. E apago. Porque a gente vem com aquela ânsia de, eu não acredito que postaram isso, eu vou comentar. E aí você quer detonar. E não é por aí. Não é por aí. Eu de vez em quando faço umas postagens que eu sei que às vezes algumas pessoas, poxa, não é isso, é que e tal. Eu falei, beleza. Então, assim, eu vou postar sim aquilo que eu acredito, mas não para combater, mas para fortalecer aquilo que eu acredito. E preciso trabalhar o meu eu muito mais para não só dizer, mas mostrar aquilo que eu acredito na prática. E é assim que ninguém vai poder argumentar contra, porque a minha atitude e o resultado da minha atitude, né, a minha atitude, o resultado da minha atitude, vai mostrar a realidade daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou defendendo. Enfim, era só tudo isso. Perfeito. Acho que tudo isso aí, Alexandre, reflete aí
Cristina complementou aí, quer dizer, é a coerência para com as coisas em que nós acreditamos, né? Não adianta a gente querer mudar as pessoas. Como você falou no início, o que se espera de nós é um exemplo, né? Não é? É o que está acontecendo nesse momento de provações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Pode seguir. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Está lá no Livro dos Espíritos. Lei de destruição. Destruição no sentido de renovação. Existe uma... na realidade, a peste, ele fala lá na peste, né? A peste é esse movimento de renovação. Mas esse movimento existe porque nós vimos antes ali, vieram os prepostos, quer dizer, aqueles missionários para dar o exemplo de amor. Se esse exemplo foi dado para muitas pessoas que o aproveitaram, mas na medida em que essas iniciativas vão correndo muito risco, aí vem uma renovação até, veja, compreendamos que uma pandemia em que muita gente desencarna, nós podemos ver que a retirada dessas pessoas da cena encarnatória é até bom para elas, porque permitir que elas continuassem seria dar oportunidade para que elas continuassem errando. Não se está querendo dizer, evidentemente, com isso, que todas as pessoas que desencarnaram sejam capazes desse monte de loucuras, mas tudo está programado, né? Tudo está dentro daquilo que se tem que fazer. Cabe a nós compreender o nosso papel nessa situação, né? Porque eles sabem, tudo está programado. Aparentemente, quando você vê essas pessoas, geralmente materialistas, que dizem para você assim, poxa, se Deus existir, como é que ele permite tantas coisas acontecerem? Por que ele permite pandemia? Por que ele permite essas coisas? Então, você está diante de uma criança espiritual, quando você ouve esse tipo de coisa, né? Você tem que ver aquele irmão como uma criança espiritual, que talvez ainda não esteja em condições de compreender esses mecanismos. Nós todos somos grandes devedores. Então, devedores que somos. Quando nós saldamos uma dívida aqui, outra dívida ali, isso está na nossa conta. Quando nós recebemos uma moratória, quando é adiado o pagamento de alguma coisa, isso também está na nossa conta. Quando nós oferecemos ensejo de sermos aproveitados para consertar alguma coisa, reequilibrar alguma situação, nós também somos aproveitados, porque tudo é aproveitado para que nós também possamos ter esses méritos, quer dizer, não esses méritos, não que nós esperemos isso, mas nós estamos aqui para colecionar méritos, porque a nossa consciência precisa disso. A nossa consciência precisa desses méritos justamente porque nós somos grandes devedores. E esses méritos nos dizem o seguinte, como é importante
fazer alguma coisa. Se eu faço alguma coisa de bom, né? E eu começo a dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, aí Jesus olha para mim e diz assim, meu amigo, você já recebeu a sua recompensa. Então, não adianta, eu tenho que melhorar o meu crédito, mas da melhor maneira possível, né? Da maneira cristã, porque ele ensinou um caminho e a gente tem que seguir esse caminho. Em razão da continuidade de comportamentos insanos dos seres rebeldes e negligentes, isso aí a gente leu. Cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombadia. Por que ridicularizadas? Porque, na realidade, essas pessoas não entendem o que está acontecendo. Não entendiam o que estava acontecendo. E eles ridicularizavam aquilo que era contra a maneira deles pensar. Então, entendamos claramente que o que importa não é a verdade. O que importa ali é a imposição do argumento, a imposição do próprio modo de ser, né? Então, nós vemos muita tendenciosidade nessa conduta, né? De querer mostrar, não, isso não precisa, isso é besteira, isso já acabou, e todas essas, como nós vimos, né? Nós vivemos essa situação, né? Por quê? Porque, na realidade, quando agiam assim, estavam defendendo o próprio modo de ser. Então, o que importava não era a verdade, o que importava era a imposição do argumento. Vamos lá? Aqui, a gente botou um dado aqui, Covid-19 aproximadamente 14,9 milhões de mortes entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Essa é uma estatística aproximada. Agora, diante da população do mundo, parece pouca coisa, mas olha a situação de cada um desses espíritos, né? Cada um desses espíritos obedeceu a uma situação que era para acontecer. Nada passa. Tudo é coordenado pela espiritualidade que cuida da nossa programação reencarnatória. O bem há de prevalecer de qualquer maneira. O progresso há de ocorrer de qualquer forma. Então, essas tem que arrumar aqui, tem que arrumar ali. Para onde é que foram esses 14,9 milhões de pessoas, de espíritos desencarnados? Todos eles tem cada um deles a sua programação, a sua situação. Quer dizer, uns ainda nem acordaram, nem sabem o que lhes aconteceu direito, né? Tem alguns deles ainda acreditam que estão vivendo. Por quê? Por causa do materialismo e todas essas situações. Mas nada do que aconteceu ou do que vai acontecer está fora daquilo que está sendo programado. Vamos lá? Olha só. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval, em que a Igreja, intolerante e irresponsável, através de seu representante máximo, propôs a Inquisição, e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Esse 1 milhão de vidas que ele está falando aqui são os que foram mortos como hereges pela Inquisição. Logo depois, outro Papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Como efeito natural, os ratos se multiplicaram terrivelmente e portadores de pulgas infectadas contaminaram a Terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. Então, na realidade, isso aqui é uma estimativa, né? Mas a gente tem uma média aí de 130 e tantos milhões, né? Entre 1347 e 1351. Em 4 anos aconteceu isso. Então,
modificou-se, sabe, a vida na face do planeta, principalmente na Eurásia, né? Naquela parte na Europa e na Ásia, mas morreu mas muita gente. Pois é, exatamente. Então, na realidade, isso aí tudo é previsto como lei de destruição, de renovação. E qual é o nosso papel diante disso? Puxar os cabelos, ficar desesperado, buscar injustiça nessas coisas? Não há injustiça. Nessa obra mesmo, nos livros anteriores, nós vemos a fala de Bezerra de Menezes dizendo: não há inocentes. Ninguém é inocente nessa história, né? Então, se acontece alguma coisa, é porque é para acontecer. Ou porque a pessoa faz por onde, né? Na realidade, tudo isso é resultado do caminho de cada um. Nessa época de grandes transformações, sempre atentemos para o fato de que tudo isso, né, não há... Isso, aparentemente, é o caos, mas é o caos dentro da ordem. Os espíritos sabem, ó, vai acontecer isso por causa daquilo. Então, está tudo programado, está tudo programado para que as pessoas compreendam que tudo aquilo que elas sofrem é consequência do próprio modo de ser. Deus não pune ninguém. Deus quer que nós aprendamos justamente isso, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só que não vale mais atrapalhar o progresso do planeta. Não tem mais condição. Está lá na obra uma fala do Chico que diz o seguinte, que houve um determinado momento em que o umbral pululava de criaturas que estavam fazendo muita coisa errada. Diz que Jesus mandou pegar uma grande turma daquela ali e botou todo mundo para encarnar. Todo mundo com encarnação compulsória. Então, aí, muitos desses que estão encarnados estavam lá. E por que ele botou para reencarnar? Porque essa é a última oportunidade. Está sendo dada uma oportunidade para eles se redimirem, para eles fazerem alguma coisa boa, aumentar o mérito que eles têm. Uma oportunidade. Se essa oportunidade não for aproveitada, não é possível mais atrapalhar o progresso do planeta. Então, olha, uma coisa que me impressiona muitíssimo, eu penso, será que isso não está errado? Nós sabemos que parte dessa civilização, da formação dessa civilização, no mundo encarnado, veio lá de um dos mundos do sistema de Capela. E por que eles vieram de lá? Eles vieram de lá porque estavam atrapalhando o progresso lá. Agora, uma coisa que eu fico, assim, de coração pequeno, sinceramente, é porque alguns desses espíritos não só não aproveitaram essa oportunidade, como alguns deles ainda vão, nessa transição do planeta Terra, vão migrar para um mundo mais inferior. Mas isso é possível? Possível é. A gente não sabe, a gente não tem notícias, os espíritos não falam isso. Mas o raciocínio ocorre. Quem é que disse que todos esses espíritos aí que estão atrapalhando o progresso, todos eles são originários daqui? A gente não sabe. Então, a lei é inexorável. Se você cumprir a lei, tudo bem. Se você não cumprir a lei, não tem como ser diferente. Né? Vamos lá?
Olha, vocês estão muito calados, só eu e a Alexandre falamos. A Cristina e o Rodrigo ainda trabalham com o dedinho ali. Né? É para não atrapalhar. Enquanto vocês estão raciocinando, a gente está escrevendo. Não, não atrapalha nada. A ideia é essa, Cris. A gente fica no paralelo aqui para contribuir de vez em quando. Isso, ótimo. É ótimo que contribua. Esses acontecimentos e outros de natureza física e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor. Então, insistimos em dizer que tudo gera o equilíbrio. É como se nós fôssemos alunos de uma escola e que naquela sala lá os alunos estão fazendo a maior bagunça, não estão estudando, estão virando a escola de cabeça para baixo lá. Mas é aquela sala da escola. Né? Existem outras salas na escola em que as pessoas estão fazendo o que tem que fazer. O que vai acontecer com os alunos daquela sala que só tem bagunça? Olha, eles vão lá, mandam um professor lá, professora, que são doces, mas são severos ao mesmo tempo, chegam lá, parem com essa bagunça, porque senão vocês vão ser os prejudicados. E eles não param, quer fazer mais bagunça, esse negócio todo. Mas chega uma hora que vocês não podem atrapalhar o progresso da escola. Então, eles são retirados dali e são levados para outro lugar, onde o regime vai ser mais rígido, onde a bagunça vai ficar mais evidente que a bagunça vai prejudicar eles mesmos. Né? Então, assim Deus faz com a gente. Todo esse mundo aí, todo esse universo, né? Esse teatro da vida, todas essas coisas aí, em todos esses lugares acontece exatamente o que acontece aqui. Isso aqui foi feito para o progresso das criaturas. Isso aqui foi feito como escola em que todo mundo aprende a trabalhar a benefício de todo mundo. Se você não quer trabalhar a benefício dos outros, isso só quer tirar daquele lugar ali as coisas que te beneficiam, as coisas que te agradam, sem fazer nada, vai ter uma hora do basta. Porque você não pode atrapalhar mais aquilo ali. E isso é feito com todo o amor do mundo. Esses acontecimentos e outros de natureza física e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor. Então, sempre assim. Quer dizer, existe essa mudança, né? Essa convulsão, mas junto vem aqueles que vão auxiliar, vão dar o exemplo da lei do amor, e tudo isso ocorre dessa maneira. Tem trabalho para todo mundo. Avizinha-se a hora em que as nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação, e as equipes socorristas, em nome de Jesus, mergulhando em encarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Então, atual e demais. Ele fala ali, acontecimentos de natureza física e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento. Então, nós podemos entender que ainda vai acontecer muita coisa. Ainda vai acontecer muita coisa. Né? Então, independentemente do que vai acontecer, nós devemos nos manter na coerência em relação a todas essas coisas. Vamos lá?
Somente o sentimento de amor, conforme expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Nós temos notícia, né? Esses livros mesmo falam isso, que em algum momento há de voltar para a face física do planeta o espírito que foi Francisco de Assis. Jesus o envia para nós pela grande capacidade de dar um exemplo de amor desse espírito. Então, nas nossas orações, elevemos o pensamento a Francisco de Assis e, do nosso jeito, digamos a ele que nós queremos fazer parte desse concerto, queremos fazer parte dessa luta, que se nós fizermos por merecer, nós vamos ter também a nossa parte nesse trabalho, pequenina que seja, mas que ele vai ser muito bem querido, né? E nós poderemos entender que outra situação vai acontecer. Se existe muita convulsão no planeta, se parece que o mal está solto, vai haver também, em contrapartida, a própria descida do amor que vai estar entre nós, modificando e exemplificando a vitória do bem. E e todos eles estão anunciando isso. Se não me engano, no segundo livro a gente já falava disso, né? Vamos lá? E a nossa hora? Simone? Não, tá tranquilo, são 21h40 ainda. Pode continuar. Tá. Celso, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que a Claro. gente recebeu pelo WhatsApp. Eu esperava terminar, mas como você parou, pelo WhatsApp a gente recebeu uma pergunta que diz assim: de forma prática, qual é a diferença entre um planeta de expiações e provas e de regeneração? Qual é a diferença prática? Pelo que nós entendemos, né, no mundo de regeneração, não vai haver tanta convulsão, não vai haver. A consequência desses atos não vai ser assim tão imediata. O que se quer dizer com isso é o seguinte: nós não vamos, como que num passe de mágica, ter as nossas contas pagas. Não. Nós vamos continuar devedores de acordo com... o nosso deve haver vai ser de acordo com aquilo que a gente já saldou, do mesmo jeito, só que no planeta vai prevalecer a ordem, o equilíbrio, vão ser propiciadas mais oportunidades de transformar o amor em trabalho e o trabalho em amor. O planeta vai ser mais produtivo nesse sentido. As pessoas vão resgatar as faltas de uma maneira, as suas dívidas de uma outra maneira, né? Muito mais com trabalho, muito mais com... Porque essas pessoas que vão conviver nesse planeta, elas já estarão mais conscientes. Aí nós vamos assistir uma situação que todos nós, verdadeiramente cristãos, desejamos. É que a noção do bem vai prevalecer. Então, não vai haver essa situação de dúvida, não vai haver isso que nós estamos vivendo aqui nesse planeta. Todo planeta
deve ser levado em consideração, o seu estado, a sua categoria, deve ser levado em consideração pela maioria dos seres encarnados. De tal forma que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e ainda agora, aqui, nesse planeta, existem marcas de um mundo primitivo. Em alguns lugares existem marcas de um mundo primitivo. Tanto, aqui nós recebemos espíritos das primeiras idades, perdidos aí no meio da Amazônia, ou espíritos que são... Então, quer dizer, não é assim exatamente, não, isso aqui é um mundo de regeneração, então as portas estão fechadas para todos aqui, estão abertas para todos aqui, não. A maioria das pessoas vão viver num planeta em que o bem, o senso moral vai se desenvolver muito mais claramente. As ações vão depender mais claramente desse equilíbrio dado pelo senso moral que vai estar mais desenvolvido. E o sofrimento vai ser muito, mas muito menor. Doenças existirão, mas, quer dizer, serão tratadas de uma maneira diferente. Vai haver mais esperança, vai haver uma noção mais clara do futuro, enfim, será uma outra categoria de mundo realmente. E aí o progresso tenderá a ser mais franco e mais acelerado. Nós temos que considerar o seguinte também. Esse livro vai falar mais adiante disso. Vem aí esse pessoal de Alcione, né? Que é um pessoal que é uma coisa que deve nos maravilhar. Eles se ofereceram para vir para cá para promover o nosso progresso, para dar exemplo de amor, de bem viver, de ações para o bem geral e tudo. Eles se ofereceram. Então, eles já estão sendo preparados aí, de acordo com o que está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que a gente toma um instrumento de acordo com a natureza material desse mundo. Então, eles já estão preparados para encarnar no planeta que há de vir aí, né? Na vibração do planeta que há de vir. Então, e nós temos que nos preparar para isso. O grande trabalho desses 4 livros aí é justamente nos conscientizar como movimento espírita. Onde é que eu me encaixo nessa situação toda? O que é que eu faço? Que não é, graças a Deus, muito diferente do que a gente já faz, que é trabalhar no bem, empregar parte do tempo pensando no bem geral, né? Mas dando, como o Alexandre falou, dando o exemplo do nosso mestre. Então, essa situação vai ser desse planeta. Aí vocês me perguntam assim, mas Celso, nós todos vamos estar nesse mundo de regeneração? Como é que a gente... Nós não sabemos, mas tudo indica que, se nós estamos aqui, nós estamos sendo convocados para isso. Mas, olha, se eu tiver que migrar para um mundo inferior, eu não vou discutir com o Papai do Céu, fazer lá a minha parte, né? Mas, graças a Deus, se Deus quiser, não é isso, não. Vamos estar juntos aqui, né? Aí, lá nas próximas encarnações, vai ter um outro Gresg, uma outra Simone, um outro Rodrigo, outra Cristina, Alexandre. A gente vai estar junto de novo. De repente, a gente se lembra, né? A Simone vai dizer, eu estou tendo uma intuição que eu te conheço de algum lugar, tal, não sei, e a gente vai se lembrar dessas coisas. Aí a gente vamos junto, vamos trabalhando. Então, desculpe a extensão da resposta, mas vai ser um mundo em que vai prevalecer a paz, o equilíbrio, o bem, vai haver muito menos sofrimento e não vão ter essas convulsões
que a gente viu lá no início do nosso trabalho de hoje, essas transformações para mudar essa psicosfera tóxica do planeta. Não vai haver mais isso, né? Agora, claro, Cristina levantou a mão. Sim, eu gostaria de fazer uma observação com relação a isso. Por favor. Com essas questões que envolvem essa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, as pessoas têm uma impressão equivocada que a gente vai dormir no mundo de provas e expiações e vai acordar no mundo de regeneração. Né? E como tudo na vida é um processo, a transição que nós estamos atravessando é um processo. Então, se nós fizermos uma comparação dessa saída do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós ainda estaremos entrando nessa condição com as impressões ainda do mundo de provas e expiações, até que a gente consiga alcançar de uma forma mais plena essa condição de que onde o bem prevalece, né, onde as pessoas realmente vão se pautar naquilo que é mais certo, que é mais justo, que é mais direito, mas todos nós estamos num processo. Isso. Tanto nós como o planeta também, né? Porque a gente caminha junto. Né? Por isso aí que você falou, eu imagino que nós já estejamos com o pé lá, né, Cristina? Já estamos entrando com o pé lá, né? Porque pois é. Não é a transformação não é num estalar de dedos, né? Então, vamos que vamos. É isso aí. Tá certo. Quem mais levantou a mão aí? Isabela Bernardes. Oi, gente, boa noite. Eu estava só falando que tem algumas pessoas que, comentando isso que a Cris falou, que ficam tentando prever a data que vai trocar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, como se fosse instantâneo, né? Ah, não, em 2050 vai ser um mundo de regeneração. Aí eu fico imaginando, todo mundo, 31 de dezembro, provas e expiações, 1º de janeiro, mundo de regeneração. E não é assim, né? É um processo mesmo. Quando vai ser o que menos importa. O que mais importa é que a gente consiga ir mudando o nosso mundo interno para poder ver a mudança no mundo externo. Né? Perfeito. Pois é, pulando 7 anos de um mundo para o outro, né? É até interessante a gente lembrar o seguinte aqui a respeito disso que a Isabela falou, que está lá no Livro dos Médiuns. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. E tem um trechinho lá que mostra claramente que os espíritos eles não fazem previsões. Eles nem gostam disso. Eles querem saber do aqui e agora, da responsabilidade que a gente tem aqui. Então, esse negócio de 2019, 2050, esse negócio, nós temos que entender o seguinte: o que nós éramos antes de sermos espíritos? Nós éramos alguma coisa. Então, nós herdamos um tipo de religiosidade que precisava muito do maravilhoso, do milagroso, do sobrenatural, de estátua chorando e todas essas coisas, porque para arrancar o espírito daquele marasmo, para mexer de alguma maneira, para encaminhar para a verdadeira fé. Então, as pessoas, muitos espíritos se acostumaram com isso, se acostumaram com esse clima de coisa de previsão, disso, daquilo. Olha, vai acontecer isso e tal, não sei o quê. Aí você fala com a pessoa arregala 2 olhos enormes, é mesmo e tal. Então, às vezes, a religiosidade das pessoas ainda é dependente desse clima que contradiz claramente a pureza do entendimento evangélico, dos objetivos evangélicos. Isso é que a gente tem que entender. Às vezes eu estou em determinados lugares assim, eu estou conversando aqui com vocês, que vocês não sabem do que eu estou falando, eu posso falar com toda a liberdade. Às vezes eu entro em determinados lugares e escuto determinadas conversas que
E eu fico pensando assim, peraí, essas pessoas são outro tipo de cristão que simplesmente acreditam em reencarnação, mas não são espíritas. Não são. Não entenderam ainda. Tudo bem, estão se ensaiando nesse sentido. Mas é assim mesmo. Aliás, no contexto de tudo que vocês duas falaram, não é de um dia para o outro. Vai indo, vai mudando, até que de repente olha para trás e vê o quanto andou. Né? Somente benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul. É o caso claro que nós conhecemos do nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que Divaldo conta que quando ele desencarnou, foi dito para ele que ele podia ir onde quiser, porque ele já tinha adquirido a liberdade como espírito, e ele falou que enquanto houver um brasileiro que seja dependente dessas coisas todas, ele vai permanecer conosco. Ele e muitos outros permanecem aqui conosco. Então, nós temos que, primeiro, ser muito gratos a eles de coração, e, segundo, fazer por merecer esse amor que eles têm por nós, fazendo a nossa parte. Olha, agora, Alexandre, que é caso da gente devolver a palavra para Simone. Como faltam 6 minutos, vamos parar e a gente continua Não, no próximo. Vocês sabem. Pode ser? A gente para aqui e continua no próximo? Né? Então, Claro, para a gente falar claro. com mais calma. Né? Isso. Depois você manda aquele slidezinho para nós. Já mandei. Tá. Mandei agora. Você parece a Simone do Greve. Sou eu! Bom, Tá gente, certo. para a gente encerrar esse encontro de hoje, Bela, você pode fazer a prece para a gente? Faço sim. Vamos, então, fechar os olhos, levar o pensamento a Jesus, espiritualidade amiga. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, com reflexões tão importantes, que possamos nos sentir fortalecidos para, nesse momento tão difícil de transição planetária, nesse momento de tantas provas, que nós possamos nos reencontrar com a nossa fé, com a nossa força e com a nossa esperança, entendendo com o coração o motivo de cada coisa que a gente vive. Que possamos nos sentir amparados e amados pelos nossos amigos espirituais. Que sempre possamos estar prontos para doar amor àqueles que precisam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Celso. Obrigada, Alexandre. E nós é que agradecemos. Muito obrigado. Alexandre, melhoras. Se cuida. Melhore. Melhoras, Por favor. Cristina, um beijo. Até mês que vem. Até Deus mês que vem, quiser. gente. Tchau, pessoal. Melhoras, Alexandre. Beijos. Melhoras, Alexandre. Boa noite, gente. Obrigada, Celso. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite. Boa noite.